Eu falei, meu Deus, eu preciso de falar com ele antes. E Deus me deu a graça. Aí eu entrei e falei assim, eu sou missionária, estou cuidando da igreja, eu quero comprar aquele terreno, eu só tenho a metade. Ele me olhou. E eu falei, mas aí fora tem uma pessoa que tem todo o valor. Mas se o senhor vender para mim, eu tenho a metade, vou pagar quando puder. Tipo assim, devo, não nego, né? Ele falou, mas por que eu faria isso? Se eu posso vender à vista, vou vender pela metade e receber ainda fiado. Eu falei, porque se o senhor vender para mim, Deus vai te abençoar. Eu te dou minha palavra que eu vou orar pelo senhor todo dia. O senhor vai prosperar, Deus vai isso, aquilo, outro, sabe? E aí ele decidiu vender para mim. Porque Deus é bom. O que é a fé, meu irmão? A fé é a certeza do que você espera. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor. Desperta a nossa fé. Dai-nos um espírito de ousadia. E no nome de Jesus, que esta igreja seja motivada para amar. Porque somos chamados para amar. Que muitos sejam amados por Deus através das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a primeira coisa aqui. O que é fé? O que é fé? Nós falamos tanto de fé, falamos que somos crentes, que cremos, e aquele que crê, ele tem fé. Mas a resposta é simples. A fé é a certeza daquilo que você espera. Você não está esperando nada? Então você não tem fé em nada. Porque só tem fé aquele que está esperando alguma coisa. A Bíblia é bem clara. A fé é a certeza absoluta daquilo que você espera. O que é que você espera? Porque só tem fé aquele que espera alguma coisa. E a fé não precisa de ter nenhum ponto de apoio. Eu creio porque eu sei que fulano tem esta forma, tem essa... Não, a fé é fé. Eu espero e ponto. Eu não sei de onde vai vir a minha bênção e ponto. Eu não sei quem Deus vai usar, ponto. Eu só sei que eu sei que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. É a minha frase preferida. Eu falo tanto isso, todo mundo já sabe. Às vezes o irmão está contando aquela história comprida, eu falo, irmão, vai dar tudo certo. Nós não estamos esperando a vitória? Nós não estamos com fé? Fé não é a certeza daquilo que estamos esperando? Pastor, então tá ligado, vai dar certo. Deus vai agir, Deus está conosco. A palavra dele é verdadeira e santa. Então, pela manhã eu compartilhei que eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. A igreja era muito longe, 7 quilômetros. Depois eu compreendi que Deus tinha um propósito, porque que eu tinha que se converter numa igreja muito longa e aprender a andar muito para chegar lá. Mas eu não sabia. Aí me batizei num lugar que chama Lagoa Grande. E no final do culto eu encontrei uma pessoa daqui da igreja, uma pastora, que ela se batizou na mesma lagoa que eu fui batizada. Em Aquidauana. Ela falou, também já estive naquele barranco lá para descer na lagoa. Eu falei, meu Deus, não dá para esconder, né? Não, onde que eu ia imaginar que eu estava compartilhando e que aqui na igreja tinha alguém também que teve uma experiência com Deus em Aquidauana. Muito bem. Com 14 anos eu aceitei Jesus, com 17, antes de completar 18, eu fui para Belo Horizonte. E lá então eu tive a oportunidade de fazer ITQ, tive a oportunidade de fazer um curso de teologia em um outro ministério. E eu concluí, e agora eu me tornei uma pastora auxiliar do pastor Luiz Evangelista Peixoto. Então, dos 18 anos ali, estudando, até os 21, eu fui pastora auxiliar. É muito importante ser pastor auxiliar. Porque quando você é pastor auxiliar, você pensa assim, se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer isso, mais isso, mais isso. Mas quando chega a sua vez, você vai ver que é muita responsabilidade. E que a gente fica muito assim naquela parte de púlpito ali, muito jovem, com muita vontade de servir a Deus, professora na escola dominical, já sendo professora do ITQ, porque era um curso que estava começando na época. Nossa, irmãos, eu amava. Eu sou muito apaixonada por Jesus, assim. Eu sou até suspeita de falar alguma coisa, sabe? Porque é tão real a forma como Deus nos ama. E aí eu contava nos dedos, né? Quando eu completar 21 anos, vou ser pastora titular, aonde estiver precisando. Completar 21 anos, vou para o campo. Eu
não sei se todos os pastores auxiliares ficam falando isso, mas eu falava, meu Deus, eu queria até ser nomeada antes, mas na época teve um pastor que foi assassinado, era menor de 21 anos, a quadrangular tinha passado por um processo difícil e agora era com 21. Mas, irmãos, eu fiz 21 anos no dia 16 de novembro, no dia 22 de novembro eu já voltei para o Mato Grosso do Sul e me apresentei para o pastor superintendente e falei assim, olha, eu tenho uma credencial, sou obreira credenciada, tal, tem algum lugar aí que precisa de um pastor? Daí ele falou, mas como assim? Eu falei, qualquer lugar que está precisando. Aí ele olhou lá e falou assim, nossa, nós temos três lugares que estão sem pastor, umas cidades pequenininhas do interior estão sem pastor. Rio Verde, Bonito e Nioaque. Como eu não conhecia nenhum dos três, eu pensei, Nioaque, New York. Assim, irmãos, foi o som. Lembra ou não lembra? Nioaque. Aí eu falei, pastor, eu vou para esse lugar aí, Nioaque. Aí ele olhou assim para mim, né? Eu novinha. Ele falou assim, eu vou te dar mais uma chance. Eu falei, não, mas eu vou para Nioaque mesmo. Eu quero ir para lá. Irmãos, ele falou, a Nioaque é conhecido como purgatório dos pastores. Eu nem sabia que tinha purgatório dos pastores. Eu falei, como assim? Quando o pastor está dando muito trabalho, a gente transfere para lá, que daí ele pede para sair da quadrangular e pronto. Eu falei, não, mas eu vou para lá mesmo. Vou para lá. Ele verificou direitinho e falou assim, olha, mas Nioaque agora não está mais na minha região, está na região do pastor Darcy Toble, que ele mora em Dourados, Mato Grosso. Mas eu posso dar o telefone dele para você. Anotou num papelzinho, não tinha celular naquela época. E eu também não tinha na minha casa. Para você telefonar, você ia lá para onde tinha uma telefonista, ficava na filinha esperando a sua vez para ligar. Era assim. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para ele, mas vou ligar depois que eu chegar lá. Fui para casa, peguei minhas coisinhas, botei dentro da mala, fui para a rodoviária, comprei a minha passagem. Tinha uns trocadinhos ainda, que dava para ficar uma semana na pensãozinha mais barata. Meu pai não era crente, meus irmãos ainda não eram todos crentes. Eles não podiam entender o que eu estava fazendo, mas eles pensavam que eu ia ser a pastora de uma igreja, que ia me pagar um salário, que ia me sustentar. Eu também ocultei, sabe? Eu não falei a verdade, mas... eu vou ser pastora titular. Que bom. Fui para a rodoviária, peguei o ônibus, desci em Nioaque, irmãos, uma praça assim, olhei, quase não tinha casa. Uma pensão, uma igreja católica. Onde que é essa igreja? Com o endereço da igreja. Daí fui procurar onde que ligava, onde que ficava a telefônica. Liguei. Pastor Darcy atendeu, ele falou, quem é? Eu falei, olha, eu sou uma missionária, eu terminei de fazer ITQ, estou aqui com uma credencial, está faltando um pastor em Nioaque, e o pastor falou que o senhor era o superintendente, mas quando você vai? Eu falei, não, já estou aqui. Ele, como assim? Porque, irmãos, quando você crê em Deus, não dá para raciocinar muito. Porque não tem explicação para as coisas de Deus. Não se explica o que é espiritual, não tem como você explicar a sua fé, meu Deus. E aí ele, bom, mas eu não sei nem onde está a chave. A igreja está fechada há mais de 1 ano, parece que os crentes da quadrangular foram tudo para os outros ministérios, tem mais 2 aí na cidade. Procura a chave aí da igreja e abre e vai. Falei, meu Deus. Eu tinha um endereço, irmãos, procurei, achei a igreja, um mato grandão cobrindo a igreja lá no fundo, atravessadinha assim, tipo um quartinho, perto de uma lagoinha. Eu olhei e falei, meu Deus, é aqui que eu vou pastorear. Louvado seja o Senhor, preciso de pastor aqui nesse lugar. O dia que eu abri a igreja, irmãos, eu achei uma caixa de papelão com todos os documentos, livro de patrimônio, não sei o quê, num cantinho assim da igreja. E quando eu abri um lado da caixa de papelão, saiu uma ratazana com seus filhotinhos, correndo no meio da igreja. Eu fiquei olhando e falei, não vou matar nenhum, foi os únicos que sobraram aqui na casa do Senhor. Deixei embora, todo mundo liberado. Sentei naquele lugar e falei, meu Deus, e agora? Não tem crente, não tem membro. Mas eu tinha dinheiro para ficar na pensão 1 semana. Daquela pensão que no final do dia ou de manhã os hóspedes saem de seus quartinhos e vai para uma filinha, cada um com a sua toalhinha no braço e a escova de escovar dentro do lado de fora. Você tem uma ideia. 8º dia eu falei, meu Deus, só tenho dinheiro para pagar hoje a pensão, e agora? O
que eu vou fazer? Me ajoelhei, irmãos, fiquei, Deus, em nome de Jesus, cuida de mim. Eu ainda não tenho crente, eu não achei o pessoal, todo mundo mora longe, ninguém sabe que eu estou aqui. Deus, me abençoa, Deus, estou aqui para fazer a tua obra. Aí a dona da pensão bateu, bateu assim na porta. Eu fui lá abrir, ela falou assim, ei moça, tem um parente seu aqui, que veio te buscar. Eu pensei, parente, isso é coisa de Deus. Peguei todas as minhas roupas, que eram poucas, botei dentro da malinha, paguei, olhei, tinha um fusquinha azul lá no fundo, assim, lá na frente da pensão. Eu fui lá com a mala, ele abriu, eu entrei. Irmãos, quando eu cheguei na casa daquele senhor, 10 minutos de conversa, a senhora olhou para minha esposa dele, tinha 2 mocinhas, e falou assim, mas você não é minha parenta. Vocês entenderam? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Não podia mentir, irmãos. Falei a verdade. Eu falei, não sou, mas tudo que eu gostaria era de ser sua parenta. Eu posso ficar essa noite aqui para dormir aqui na sua casa? Não tinha para onde ir. Não tinha mais dinheiro. Depender de Deus, às vezes, você tem que ser ousado, porque Deus não revela todas as coisas. Ele olhou para mim e falou assim, pode dormir aqui hoje, mas amanhã você tem que procurar. Falei, tá bom. No outro dia, irmãos, eu levantei cedo. Não tinha nascido o sol, tinha muito pé de manga assim no quintal. Eu varri. Falei, vou agradar essa mulher para ficar mais um dia. Né? Fiz tudo direitinho. E no outro dia, se tinha um prato, eu já lavava alguma coisa, já lavava. Mas eu estava sendo inconveniente. Era uma situação. E eles disseram assim, olha Edna, nós vamos viajar. Você tem que arrumar um lugar para ficar. Foi a forma mais educada que eles encontraram para falar, por favor, já faz uma semana. Mas nesse meio tempo, era o último dia lá, eles iam viajar no outro dia, eu já tinha um pouco feito amizade com a vizinha do lado, porque eu estava varrendo o quintal e ela também varria do outro lado. E a gente tinha conversado, eu falo que a bênção está no relacionamento. Eu preguei isso de manhã. Aí eu levantei no outro dia, falei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou hoje? Eles vão viajar. Aí ela, oi, tudo bem? A vizinha vai viajar? Eu falei, vai viajar, mas eu não sei para onde. Vem para cá, para minha casa. Irmãos, vem para cá, tipo assim, fica aqui enquanto ela estiver viajando. Mas ela já estava viajando para dar um jeito na minha vida. Só que a vizinha não sabia. Ai, quando falou isso, que alívio. Corri lá para o quarto, ajeitei todas as coisas, botei dentro, esqueci na pressa um objeto lá, parece com um pé de um chinelo. Para a casa da vizinha, sem nunca ter visto na minha vida. Deus, Ele coloca a pessoa para cuidar de você. Se você depender dEle. Eu só precisava de ter mais tempo, para dar tempo de eu começar a pregar, abrir a igreja, ver se tinha água ligada, luz, essas coisas. E nesta senhora que eu fui ficar, eu fiquei 1 ano. Vocês acreditam? 1 ano. 1 ano para poder ter o direito de comer e de pastorear. Eu fiz tudo o que ela me pediu, lavar, passar, cozinhar, limpar e cuidar de uma mocinha que tinha uma certa deficiência. Quando eu voltava da igreja, eu levava ela para passear. E eu servi, falei, meu Deus, eu estou aqui, este lugar eu vou dar o meu melhor. Porque o Senhor preparou este lugar. O esposo dela, Dona Maria, no livro, eu falo sobre ela, como uma mulher que foi uma bênção na minha vida. O livro que eu escrevi, ele chama 100 vezes mais. É o nome. Por quê? Porque está escrito, na palavra de Deus, em Marcos 10, 30, que aquele que deixar pai, mãe, parente, todo mundo, por amor de mim, ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais, e o galardão no céu, a salvação. Ainda nesta vida. Então meu livro não fala de dinheiro, meu livro fala de Deus dá para você 100 vezes mais. Você pode confiar. Aí fiquei ali na Dona Maria, enquanto isso, eu estava lá na igreja, encontrei uns irmãos, alguns irmãos voltaram para a igreja, e trabalha. Eu achava, irmãos, que a coisa já estava difícil para mim. Nunca falar, não pode piorar. Eu já vi pessoas falando, pior do que isso não pode ficar. Eu te digo, pode. Pode ficar. Estou lá na igreja, já tinha uns 6, 5 irmãos. E aí um dia eu vi um senhor lá, o topógrafo, medindo, chegou para mim e falou, você que é a missionária daqui? Eu falei, sou. Ele falou, pois é, eu acabei de medir, a igreja está construída metade no terreno do vizinho. Então se você não tem dinheiro para comprar o terreno, vai ter que derrubar a metade da igreja. Irmãos, eu fiquei pensando, aquela igreja era pequenininha, já não tinha membro, agora ficar sem a metade da igreja, era muito. Mas Deus me deu uma estratégia, sabe? Eu falei, não, mas gente, eu tenho que comprar esse terreno,
E o homem que estava vendendo o terreno, ele tinha um lugar assim de descascar arroz, sabe? Recebia aquelas pessoas que trazia. E eu soube que era ele. E eu comecei a orar e comecei a buscar de Deus. Deus, tem misericórdia. Eu não quero que derrube essa igreja. Eu preciso desse lugar. E orando. E aí eu decidi desenhar quantos metros quadrados existia naquele terreno. E eu saí na cidade de porta em porta vendendo 1 metro quadrado. Pastor, se você acha que é difícil pedir ajuda na igreja, imagina pedir na casa dos outros que não é crente. Alguns me receberam e falaram, não tem nada a ver com a sua igreja, se vai derrubar metade, se a topografia está errada, pof. Mas eu ia lá para outra porta, pá. Eu comecei a andar na Vila Militar, mas eu não conhecia ele na Vila Militar de porta em porta, não. Nem isso. O que aconteceu quando eu estava lá nas portas, batendo e pedindo, eu pensei assim, eu vou lá no quartel, eu vou pedir para o coronel me autorizar a vender os metros quadrados na Vila Militar, porque os únicos que devem ter dinheiro aqui são as vilas dos oficiais, a Vila dos Sargentos, uma fronteira, uma cidade pequena. Aí eu fui, estou lá sentada no corredor, esperando, né, para o coronel me atender. O rapazinho que me atendeu, o soldado, foi lá e falou assim, tem uma mocinha aí, ela disse que é missionária, que ela quer falar com o senhor. E ele falou assim, vai lá e fala para ela qual é o assunto. Eu ouvindo tudo do corredor. Eu pensei, mas nem morta que eu vou falar o assunto. Ele voltou e falou, ele disse assim, eu já tinha ouvido. Ele quer saber qual é o assunto. Eu falei, então diga para ele que ele não vai saber se ele não me receber. Porque tinha que ter curiosidade. Ela voltou lá, olha, ela disse que não vai falar para o senhor não. Se o senhor quiser saber, tem que deixar ela entrar. Ele já aumentou um pouquinho, entendeu? Mas Deus agiu e falou, deixa ela entrar. Sentei na cadeira, expliquei toda a situação. E ele pegou aquele papel, falou, tá bom, eu autorizo e já vou comprar 10 metros quadrados. Irmãos, com aquela assinatura do coronel. Quando eu chegava na vila e mostrava a assinatura dele, entendeu? Que eu tinha autorização e o Espírito Santo me ajudava a falar. E o Espírito Santo é que convence. E eu fui vendendo 1 metro quadrado, saindo nas portas, batendo, falando, explicando. E assim eu consegui a metade. Eu não consegui tudo. Mas no dia que o senhor, eu fui lá e já tinha metade do dinheiro, quando eu entrei na sala esperando para ser atendida, tinha um outro do meu lado com todo o dinheiro, para comprar o mesmo terreno, que era o mesmo da igreja. Eu falei, meu Deus, eu preciso de falar com ele antes. E Deus me deu a graça. Aí eu entrei e falei assim, eu sou missionária, estou cuidando da igreja, eu quero comprar aquele terreno, eu só tenho a metade. Ele me olhou, e eu falei, mas aí fora tem uma pessoa que tem todo o valor, mas se o senhor vender para mim, eu tenho a metade, vou pagar quando puder. Tipo assim, devo, não nego, né? Ele falou, mas por que eu faria isso? Se eu posso vender à vista, vou vender pela metade e receber ainda fiado. Eu falei, porque se o senhor vender para mim, Deus vai te abençoar. Eu te dou minha palavra que eu vou orar pelo senhor todo dia. O senhor vai prosperar, Deus vai isso, aquilo, outro, sabe? E aí ele decidiu vender para mim. Porque Deus é bom. O que é a fé, meu irmão? A fé é a certeza do que você espera. Eu comprei aquele terreno e fui parcelando, por isso que não tinha como alugar um quarto, não tinha como ter salário, não tinha como comprar um banco, não tinha. Porque quando começou a entrar eu já tinha um compromisso e eu mandei uma carta para o Conselho Nacional contando a situação, mas demoraram tanto para olhar isso, porque eu não existia para o Conselho Nacional, entende? Ninguém sabia de mim. Um dia eles perguntaram lá, e o terreno do lado, e a igreja, o que aconteceu? Eu falei, eu comprei. Meu Deus, foi o primeiro milagre. Aí, irmãos, depois disso, eu falei, o quê? A fé é a certeza daquilo que você espera. Eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que me comportar com fé, eu não tenho que olhar as circunstâncias. E 1 ano depois, então, eu aluguei um pequeno quartinho em um terreno muito grande de uma fazendeira que tinha uma casa na cidade, mas era uma quadra o quintal, com muitos pés de laranja, manga, bananas, e de vez em quando ela vinha da fazenda, e era um quartinho muito pequenininho, muito simples, com um banheirinho do lado de fora, um tanque para lavar roupa, e eu ganhei, um guarda-roupa, que não tinha porta, mas já tinha um lugar de pendurar as cabides, uma cama, um colchão e uma cadeira. Eram os móveis que eu tinha. Eu não tinha fogão, não tinha geladeira, eu não tinha dinheiro, não tinha, mas eu me mudei para lá e falei, vai dar tudo certo. E comecei a trabalhar. E comecei a caminhar para abrir uma igreja numa comunidade indígena próxima, longe, irmãos. Aí eu descobri por que eu me converti numa igreja tão longe, para aprender a andar a pé.
Eu ia para essa comunidade a pé, passava por um lugar de muita areia, tinha que sair de tarde, 2 horas da tarde, fazer o culto antes de escurecer e retornar. E um dia, um casal que estava na igreja, o irmão João e a sua esposa, eles falaram assim: missionária, tem um atalho. Eu acho que é muito longe pela estrada, vamos pelo atalho que economiza uns 3 quilômetros a pé. Aquela era uma boa ideia, né? Tem um atalho, vamos. Mas ele não falou que o atalho passava no meio de um pasto, que tinha muito boi, muita vaca. Ele não falou essa verdade. Estamos lá andando, né, com a Bíblia, sol quente, caminhando. Aí ele falou assim: eu ouvi um som de um bezerro que berrou. Quando eu olhei para o bezerro, eu olhei para o outro lado, a vaca já vinha correndo. Porque nós estávamos muito próximos do bezerro. Eu pensei, bom, somos 3, ela tem que escolher, vai correr atrás de quem? Porque o irmão desapareceu, a irmã também. E eu sabia que a vaca tinha me escolhido. Eu corri tanto, irmãos, até chegar numa baixada. E tinha um garapé, um rio pequenininho assim, que você atravessava de um lado para o outro, mas eu não sabia a profundidade. E eu nunca aprendi a nadar na minha vida, não sei nadar. Eu entrei aonde deu e botei a Bíblia na cabeça para não molhar. E fiquei lá dentro pensando, tomara que a vaca não sabe nadar. Uma olhadinha, com a Bíblia aqui. Eu não sei quanto tempo durou aquela cena. Eu vi que a vaca estava assim, né? Batia assim com as patas e eu não sabia, ela não sabia, parece que localizar onde estava o bezerro. Eu não sei se a roupa que eu usava chamava atenção, mas eu sei que questão de segundos, lá aparece o irmão com um galho de árvore, né? Ei, vaca, deixa a missionária, né? Vem aqui, irmãos. Cada situação. A vaca desistiu, nós saímos do outro lado, os irmãos queriam saber porque eu estava toda molhada, tinha que contar a história da vaca. Então essas questões que a gente passa, né, na obra de Deus, é uma experiência também para motivar alguns obreiros que às vezes eles não querem ir para o campo missionário, porque eles querem ter certeza. Mas a certeza do cuidado de Deus só é a sua fé. Você não pode ter fé na fé do outro. Você não pode ter uma fé infantil. Você precisa de depender de Deus. E eu vivendo essas aventuras, batizei muitos indígenas. A primeira igreja numa comunidade indígena eu construí, uma igreja de madeira. Hoje nós temos um centro de treinamentos indígenas lá em Roraima, o primeiro do Brasil, onde nós temos um ITQ só para indígenas, interno. Treinamos e enviamos porque Boa Vista, ela tem só 15 municípios, mas mais de 300 comunidades. Nós somos uma fronteira entre a Guiana Inglesa e a Venezuela. Nós temos a questão dos venezuelanos chegando. E aí, você imagina, eu como missionária, tudo que eu tinha estava terminando. As roupas, os sapatos, tudo. Você imagina. Tudo foi acabando. Mas eu tinha uma fé tão grande que o Senhor ia me usar, que o Senhor, e ali dependendo de Deus, até que um soldado no quartel, que ia ser desligado do exército pelo comandante da bateria dele, que por acaso é o Coronel Macedo, chegou lá para esse soldado e disse assim: você vai ser desligado porque você bebe. Eu já botei você na horta, porque na horta você tira o coturno, você abre a camisa, você fica tudo desmantelado, mas agora não dá mais para te segurar. E o soldado era um soldado antigo, tinha 2 filhos, ele entrou em pânico. Ele disse: não, me dá uma chance, segura um pouco mais, que eu vou deixar. Aí o soldado foi na igreja. Chegou lá na igreja, ele contou essa história. Você ora por mim, porque eu vou ser mandado embora, eu tenho 2 filhos, chorando, desesperado. Irmão, sabe quando vem aquela coisa de Deus que parece que não tem nenhum engarrafamento para o céu? Eu peguei a Bíblia, abri e li assim, está escrito aqui na palavra de Deus: se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê nisso? Ele cria em qualquer coisa para não sair do exército. Entendeu? Ele falou: creio. Eu falei: então ajoelha. Aí ele se ajoelhou, peguei óleo ungido. Irmão, você imagina um pastor desesperado para pregar e falta gente na igreja. Aparece um com um enorme problema, querendo oração, querendo aceitar Jesus, querendo se batizar. Eu preguei para aquele homem naquele dia até espumar o canto da boca. Você entende isso? Era uma tarde, igreja aberta, lá dentro sentada. Você acredita que Deus fez um milagre na vida dele? Ele não bebeu nunca mais. Deus libertou. E aí, um dia, o Macedo
viu que ele estava tudo arrumadinho, não chegava mais bêbado, chegava no horário, tudo certinho, foi perguntar. Ele falou, eu fui numa igreja evangélica e uma missionária orou por mim, e desde aquele dia eu não bebo mais. E eu quero levar o senhor lá na igreja. Esse soldado, ele era tão chato, mas tão chato, que todo dia ele ia até na casa dele. Comandante, tem que ir lá no quartel, na igreja comigo. Ele ia na casa, ele chamava. Um dia ele foi. Ele foi, eu estava pregando, estava um sermão expositivo, falando sobre os salmos, os versículos. Pulei um versículo, ele levantou o dedo lá no meio da igreja e disse assim, ei, você pulou o versículo tal. Eu olhei para ele, mas que cara atrevido, interrompeu a mensagem para dizer que eu falei, não, mas eu pulei de propósito, porque é um versículo que todo mundo entende. Ele falou, mas eu não entendo. Ai, meu Deus, fui lá, falei de novo, expliquei de novo, e ele continuou indo. E um dia, eu acho que ele viu que eu estava tão magrinha, mas magrinha que eu falo, é magrinha mesmo, quase uns 38 quilos. Ele falou assim, onde você come? Olha que pergunta, mas onde você toma café? Uma pergunta inconveniente. Eu olhei para ele e falei, eu não tomo café. Como assim? Onde você almoça? Aí eu almoçava na casa de um sargento que estava frequentando a igreja com a esposa. Todos os dias eles me chamavam para me dar almoço, mas eu ficava com vergonha de voltar à noite. Lembra que eu não tinha fogão? Lembra que eu não tinha dinheiro? Lembra que eu estava catando cada centavozinho para pagar o terreno? E eu falei, eu não almoço, eu não janto. Aliás, eu não tomo café e não janto, mas eu almoço. Ele não falou nada. Só que eu comecei, quando eu chegava lá onde eu alugava o quartinho, que eu tinha que passar por um corredor, um espaço grande, passava por um tanque, e eu comecei a achar comida lá dentro. Eu nem imaginava que era ele que mandava, gente, mas nunca. É biscoito, iogurte, fruta. Eu achei, né? Não tinha ninguém lá, só eu que morava naquele lugar. Então era para mim, entendia. Vou comer. Comecei a me alimentar. Sempre eu olhava lá no tanque, ver se tinha alguma coisa. E pelo menos 2 vezes por semana, ele pedia para um soldado ir lá no horário que eu não estava e colocava lá dentro do tanque aquilo que não era perecível, porque eu também não tinha geladeira. Gente, era uma pobreza sem fim, mas eu cria que Jesus era o dono de tudo e que aquilo era temporário. Aí, irmãos, eu peguei muito piolho. Eu tinha um cabelo muito comprido. Imagina piolho. Aquilo coça, anda, perturba e nada resolvia. E um dia eu fui assim na farmácia com alguns trocadinhos e falei, tem aí um shampoo, assim, um shampoo para matar piolho. O farmacêutico olhou assim para mim, falou, tem. Quanto é? Ele falou o preço, eu contei, não dava. Eu falei, muito obrigado. Desci uma rua longa a pé para chegar onde eu morava, passei por uma vendinha, entrei e falei assim, quanto que custa uma lata de Baygon? Aí ele falou o preço, eu contei o dinheiro e dava. E eu fui para casa. O Baygon foi a solução para a minha vida. Mas imagina, irmãos, que o Baygon é um cheiro, né? Eu ia e passava e penteava, depois tive que cortar o cabelo. E Deus estava agindo na vida dele, mas nem passava na minha cabeça o negócio. O que um oficial do exército, que ia ser promovido a capitão, ia se interessar por uma menina piolenta, magrinha, sem roupa, crente? Não tinha como. Só se Deus cegasse totalmente. Irmãos, Deus existe. Deus é bom demais. Ele começou a ir para a igreja e ele aceitou Jesus. Ele foi batizado lá na comunidade indígena onde eu ia. Eu lembro, o dia que eu o batizei das águas, a gente chegou assim, tinha chovido, a água estava muito escura, e tinha uns indígenas com as mãos estendidas, assim, orando. E ele perguntou, né, mas por que eles estão aí orando? Aí eu falei, não, é porque eles disseram que aqui tem muita raia. Eles estão orando, porque eu vou entrar para batizar, e devido à areia, sujeira. Aí ele pensou 2 vezes, que ele sabia que a raia tem um ferrão, que às vezes quando entra em você, você tem que sair do rio arrastando ela, até cortar. Foi nesse dia, mas ele se batizou. E para resumir a história, gente, daquele dia, dentro de 6 meses, eu estava casada, morando na Vila dos Oficiais. É ou não é milagre? Então, ele foi o Boaz da minha vida.
O que recuperou a Ruth lá quando catava espiga de milho que ficava para trás, que era outra que não tinha jeito na vida, mas amava Deus. E aí ele teve que falar para o pai dele. E o pai dele tinha se aposentado como um coronel do exército, tinha se candidatado a prefeito da cidade, tinha ganhado a eleição. Como é que ele ia aceitar um filho dizendo que... Quem é mesmo esta moça? Meu sogro depois disse que ele falou, esta moça tem 3 defeitos. Primeiro, é pobre. Pobre. Segundo, teologia não é curso reconhecido, não é nível superior, isso não existe, isso é coisa de pastor. Então tem o segundo problema, não tem cultura. E para completar, o terceiro ainda é crente. Meu filho, tipo assim, sai dessa, né? Mas eu vou casar com ela, eu vou casar. Irmãos, eu não tinha nada, nem dinheiro para comprar meu vestido de casamento. Como é que eu ia casar? Se coloca no meu lugar. Sem parente, sem ninguém, sem condições. Mas ele veio e me deu dinheiro até para comprar meu vestido de noiva. Agora imagina a cena do meu casamento. Pense nisso. Eu mesmo que fiz a minha unha, que ajeitei meu cabelo. Um vestidinho todo esquisitinho, assim, que a gente não se... se pegasse, estava com 38 quilos. O comandante, meu casamento foi feito no Clube dos Oficiais do Exército, o comandante foi o nosso padrinho, lá do quartel, e falou, você convida quem você quiser. Então, quem que eu levei? Os indígenas da comunidade. E os irmãos da igreja tão pobres quanto eu. Irmãos, o casamento foi uma comédia, que hoje eu penso, imagina você olhar para um lado assim no Clube dos Oficiais, aqueles oficiais, tudo cheio de estrela, tudo fardado, fizeram teto de aço para eu entrar. Aquelas mulheres, toda bem arrumada, e olhava do meu lado os indígenas pegando a coxa do frango com a mão, sabe? E deixando as colheres, os garfos e as facas, e comendo. Meu Deus, quando alguém fala para mim que Deus não existe, eu é que acho graça da pessoa. Eu sou a prova de que Deus existe. Eu sou a prova desse versículo aqui, Marcos 10:30, aquele que deixar tudo, ou não tem tudo para deixar, e for para a obra, confiando nele, ele é poderoso para te dar nesta vida 100 vezes mais. É a palavra que diz. Esse livro eu escrevi e cedi os direitos autorais para a Secretaria de Missões vender e ter dinheiro para manter os nossos missionários brasileiros que vão para outro país. Se você quiser comprar, você vai comprar na Secretaria de Missões. Ele custa R$10 e R$4 para chegar na sua casa. E eu conto ali a história do que Deus faz. Você acha que ele parou por aí? Não, irmãos. Meu marido foi transferido, eu fui transferida várias vezes, deixava essa igreja, mas aonde eu chegava, tem igreja quadrangular nessa cidade? Tem igreja? Não tem, então vou alugar um salão, vou abrir uma e vou começar a pregar. Que agora é mais fácil, eu tinha ido para um lugar que nem crente tinha, e agora eu tinha casa para morar, eu tinha comida, tinha um marido, tinha roupa. Imagina o que é alugar. Então eu nunca me enturmei com as esposas dos majores, capitães, coronéis. Tem o clube dos oficiais, piscina, chá. Eu estava sempre fora do pacote, sempre não fazia parte. Por quê? Porque o chamado para o reino de Deus, quando você tem um chamado, você só se satisfaz fazendo aquilo pelo qual Deus estabeleceu um propósito na sua vida. Então, você pode ser sim um missionário. Você tem que ser um enfermeiro disfarçado, né? Um missionário disfarçado de enfermeiro, de balconista, de médico, de engenheiro, do que for, mas você é um missionário. Você conhece Jesus, você tem a revelação, você é uma bênção. E nesse período, eu também tive filhos. Eu tive 2 meninas, tive um menino. Eu fui para o Rio Grande do Sul. Irmãos, eu comecei lá um trabalho num presídio, não tinha igreja a princípio, depois alugamos, mas... experiência, você pode sim pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Eu já vi Deus operando na minha vida. Primeiro dia que nós falamos lá com o diretor do presídio, que a gente queria um horário para pregar o evangelho, ele falou, pode vir, nós podemos ceder o auditório, que é o refeitório deles. Eu fiquei tão feliz. Nesse dia o meu esposo foi comigo, aí quando chegamos lá, ele falou, mas tem uma coisa, pastora, você entra, mas a gente tem que trancar. Aí meu esposo olhou para mim e falou, bom, melhor eu ficar do lado de fora para sua segurança. Até hoje eu não entendi bem, sabe? Se foi mesmo para minha segurança ou se ele pensou, eu não tenho toda essa coragem não.
Irmãos, eu entrei lá naquele refeitório e não parava de chegar gente. De repente, tinha uns 40 homens. E eu ali, olhei bem, alguns bem tatuados, outros diferentes. E antes de eu falar, um deles levantou a mão e falou assim: olha aqui, pastora, tá vendo isso aqui que eu tenho aqui no meu pescoço? Isso aqui é um pacto. Eu realmente tenho o corpo fechado. Para eu carregar isso daqui, foi 7 dias tomando banho de sangue de cabrito, de boi, de galinha. Ele falou tudo, segurando o cordão. E eu fiquei na minha. Quando ele parou, eu falei: literalmente você tem o corpo fechado. Aqui, nesse presídio. Seu corpo não sai daqui. Para eu falar com você, eu também estou fechada contigo. Hoje. Aí comecei a pregar. Na próxima semana, tô lá ele de novo. Oi, pastora. Aí eu falei: meu Deus, de novo, né? Eu falei: o que foi? Ele falou: eu fiquei com tanta raiva daquilo que você me falou. Eu fiquei a semana toda. Literalmente você está fechado. Agora olha aqui, eu peguei aquele cordão, arranquei e joguei fora. Irmãos, Deus é demais. Ele é maravilhoso. Nós batizamos muita gente naquele presídio, porque o diretor autorizou que fosse feito um buraco no lugar onde eles tomassem sol, colocado uma lona, a mangueira enchendo com água, e quando tinha um para batizar, a gente ia e batizava. Mas um dia, irmãos, eu acordei e estava dando a notícia assim: fugiram os presos do presídio e assaltaram as igrejas, levaram o som, e fugiram e contrataram um caminhão. Eu pensei: meu Jesus, estou com um som novinho na minha igreja, não é possível. Na mesma hora, irmãos, eu tinha comprado um som caro, tinha dado só a entrada. Som é muito caro. E eu já estava pastoreando nesta época lá também. Alugamos um galpão. Mas quando eu cheguei lá, que eu olhei assim, que eu vi o som, tudo lá, eu falei: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mim eles pouparam. Uma semana depois, recolheram, encontraram uns escondidos no cemitério, outros escondidos em outro lugar. E quando eu estou lá para pregar, antes de começar a pregar, um cara levantou a mão, agora não aquele, falou: ei, pastora, que negócio é esse? A senhora vai começar a pregar sem agradecer a gente? Eu falei: agradecer o quê? Agradecer que a sua igreja não foi assaltada. Porque eu dei uma ordem aqui: assalte todos os pastores. Da pastora Edna não, porque ela é legal, é gente do bem. Ai, irmãos, olha, o Senhor sempre te surpreende. O Senhor é bom demais. Pode pregar a palavra de Deus, pode confiar no Senhor. E nessas idas e vindas, e todas essas situações, meu esposo foi transferido para Boa Vista, Roraima. E agora nós chegamos com os nossos filhos. Eu já pastoreei em vários lugares. E de Manaus para lá, nós fomos de ônibus. Não estava tendo voo para Boa Vista, na época era só a Varig. E fomos de um ônibus. Foi uma viagem tão difícil, né? Não tinha uma ponte que hoje tem, tinha que descer, entrar na balsa, atravessar. Finalmente chegamos na rodoviária, meus 3 filhos, cada um mais cansado do que o outro, com as suas coisas. E ele falou: vou ligar para o quartel para mandar uma viatura para a gente ir para o hotel de trânsito. Enquanto ele foi ligar, Deus falou comigo assim, ó: vou te prosperar nesta terra. Irmãos, foi uma voz, uma coisa no meu cérebro, algo tão forte, que ficou assim: vou te prosperar nesta terra. Quando ele retornou finalmente, aguardando a viatura chegar, eu falei para ele assim: Macedo, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ele falou o quê? Falou assim: vou te prosperar nesta terra. Ele olhou para mim e falou: nesta terra não, porque eu não vou ficar morando aqui. Eu vou ficar 2 anos aqui, que eu fui transferido para cá. Nós vamos sair daqui, nossos filhos vão estudar no colégio militar. Eu não vou fixar residência aqui, eu sou carioca. Eu quero morar num lugar que tem praia, não sei o quê. Mas eu falei assim: mas não sai daqui, mas nem... Se Deus falou que vai me prosperar aqui, Ele vai dar um jeito. E aí, irmãos, aonde que eu ia pensar na minha vida que eu seria a primeira mulher quadrangular no Brasil nomeada para ser supervisora de Estado? Nunca! Não tem como! Função, então, só de homens. Mas surgiu uma situação, o pastor Manuel Martins, supervisor, que ia lá de vez em quando, adoeceu, foi para os Estados Unidos fazer um tratamento, foi no conselho,
Teve uma conversa lá no Conselho Nacional, pediram uma sugestão, ele falou, a pastora Edna. Daí disse que os conselheiros pararam tudo e falaram assim, mulher, supervisora? Ah, nós não temos, não existe. Ah, mas vocês pediram uma sugestão. É essa a sugestão, mas vocês fazem o que vocês acharem melhor. Agora, olha o susto para mim quando ligaram. Ei, pastora, você está aí, não sei o quê, quer ser a supervisora do Estado? Eu fiquei assim, tipo, mas como assim? Quem sou eu para isso? Meu Deus, será que eu dou conta? Mas depois eu pensei, quem morou num lugar, foi para Nioaque, ficou numa pensão, não deve ser mais difícil do que isso. E eu pulei um detalhe lá do quartinho que eu aluguei. Porque um dia a fazendeira voltou, ela vinha uma vez por mês, e um dia eu encontrei com ela, e eu falei com ela assim, sabe, eu não entendo aqui a situação do espaço que você tem, porque você construiu tantas capelinhas no quintal, por que não fez uma igrejinha maior? Aí ela falou, mas do que você está falando? Eu falei, das igrejinhas que eu passo até chegar no meu quarto. Ela falou, não, mas não são igrejinhas, são túmulos. Irmãos, eu pensei, estou morando no cemitério e não sabia. Todos os dias eu passava na frente daquelas capelinhas, ia lá para o meu quartinho, mas não ficava impressionada. Mas depois daquele dia, eu olhava bem para aquelas igrejinhas que eu pensava que era igrejinha e falava, Jesus, me guarda. A gente sabe que os mortos não fazem nada, mas é muito desagradável você estar naquele lugar onde tem outras pessoas, outros corpos, né, de seres humanos ali. E além da tramela, irmãos, a tramelinha assim, um dia entrou um bêbado lá no quintal e ele caiu bem na portinha do meu quarto, ele cantou a noite toda. Todas as músicas de sofrência. E eu fiquei sentada na cama a noite toda. Pensando, se ele entrar pela porta, eu saio pela janela. Então tem que ficar, é só uma tramela. Depender de Deus, eu digo para você, nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso provedor. Eu já vi Deus operar tanto, irmãos. Tanto. Eu já fiz vigília sozinha. E em Santiago, onde nós compramos, onde trabalhamos no presídio, eu consegui comprar lá o Centro Espírita, que fechou. O Centro Espírita São Sebastião. Você imagina? O que Deus não pode fazer através de nós? Deus é muito poderoso, Deus é muito tremendo. E em Boa Vista não foi diferente, eu continuo vivendo pela fé. Porque a fé é a certeza do que você espera. Quando você está esperando algo, você tem que dormir pensando naquilo, acordar pensando naquilo, respirar pensando naquilo. Porque a fé é isso, é a certeza. Eu fui para Roraima. Graças a Deus me deram uma igreja para pastorear, uma igreja muito pequenininha, mas eu animada, entusiasmada, do lado da igreja, uma casinha de madeira, bem pequenininha, morava uma senhorinha lá, usava o banheirinho da igreja, que era para o lado de fora, igreja sem muro, sem nada, e eu estava lá pastoreando, rebocamos, ajeitamos, compramos uns bancos, ganhando alma, evangelizando o bairro. Meu marido lá, morando na Vila Militar, viatura pegando, cheio de estrelas, soldadinho na porta. Mas quando eu escapava da Vila Militar, irmãos, eu caí em campo mesmo, não quero nem saber. Eu vou ganhar alma, vai crescer essa igreja, vou ganhar e vou ganhar. E eu falei com aquela senhorinha um dia assim, eu quero muito comprar o seu terreno. Ela falou, meu terreno eu não vendo de jeito nenhum. Eu não vendo mesmo, porque eu vou na igreja, eu sou velhinha, eu gosto de ir a pé, eu não vou vender essa igreja. Só depois de mortos meus filhos vender. Aí, 2 terrenos depois, um vende-se. Lembra a casinha de madeira, pequenininha, dividida com um chitão, um pano assim com flores. Eu comprei aquele terreno, 2 terrenos depois do dela. Fui lá construir uma casinha linda, de alvenaria, bonitinha, banheirinho com cerâmica, cozinha bonitinho, quartinho, coisa mais bonitinha. Levei ela lá e falei assim, eu sei que você não vende seu terreno, mas você troca? Gente... Ela ligou para todos os filhos na mesma hora. Olha, pastora, tem uma casa novinha, assim, assim. Os filhos vieram, olharam. Mãe, é sério, ela quer trocar. Eu pensei, aprendi lá na Bíblia. Eles queriam levar uma pessoa diante de Jesus. Não deu para passar pela porta, desceram pelo telhado. Sempre tem um buraco no telhado para você entrar. Sempre o Espírito Santo vai revelar. E assim nós compramos o primeiro terreno do lado da igreja. E depois compramos os 3 terrenos de trás. Depois compramos o outro do outro lado. Depois comprei um na rua de trás da igreja, que é o estacionamento. Depois 2 na frente. E aí nós decidimos, vamos fazer um lugar maior para fazer culto, para fazer congresso. Já como supervisora, mas numa igreja muito pequenininha. E como? Como vamos construir?
é a última história que eu quero contar para vocês. Eu falei, eu espero. A fé é certeza do que você espera. Falei, primeiro vamos fazer só as colunas, cobrir, para começar a fazer os congressos, para não ter que alugar as quadras, ou através de ofício pedir para o governador, para o prefeito. Aí veio a pandemia. Eu já estava com a quadra pronta, as colunas e os telhados. Agora não tinha culto, nós não tínhamos culto online, eu muito analfabeta com coisa de internet, tudo que é moderno, precisando de dinheiro para construir. Alguém falou para mim assim, pastora, tem um empresário na cidade que faleceu e colocou a sua igreja como herdeira dos bens. Uma porcentagem. Irmãos, olha se Deus não é de milagre. 10% para a igreja, porque ele nunca foi dizimista na vida, e se converteu, estava doente, e colocou lá, Igreja do Evangelho Quadrangular tal. E eu fui olhar, falei, que isso? Vocês já ouviram isso acontecer? Arrumei um advogado, doutor Ronald, verificou tudo, entrou a pandemia, ele falou, pastora Edna, é verdade, inclusive já está depositado na conta da igreja. É mesmo? Fui lá na igreja para saber o saldo, depósito, 700 mil. Acredito? Irmãos, 700 mil. Eu falei, eu tenho muito o que fazer na pandemia. Culto eu não tenho, mas também, irmãos, fui atrás dos pedreiros, engenheiro, foi o período que a gente trabalhou. E ó, fazendo essas paredes, fazendo a galeria, muramos, púlpito. Eu já tinha estrutura, esperando parede, esperando recurso, esperando Deus mandar. Mas eu não sabia de onde viria. Quando terminou a pandemia, eu tinha concluído tudo. A galeria cabe 400 cadeiras, já está lá pronta. E na parte de baixo, 1000 cadeiras. Nós colocamos, temos que aplaudir o Senhor. Nós colocamos, falta só 2 portas, mas nós já colocamos as centrais. Já fizemos alguns congressos lá com os coordenadores. Talvez você diga aqui, mas pastora, Deus mandou? Deus mandou. Porque para Deus 700 mil, ou 6 mil, ou 7 mil, é Ele que manda, meus irmãos. Confia no Senhor, meu pastor, meu missionário, meu presidente de grupos. Pode ir, pode confiar no Senhor. A fé é a certeza, mas se você é aquela pessoa que você... Oh Deus maravilhoso, eu quero que o Senhor me abençoe. Ah, mas eu sei que Deus não vai fazer isso. O pensamento tem que estar alinhado com a oração. Você tem que verbalizar e pensar na mesma coisa simultaneamente. Não se permitir duvidar. Só Deus pode fazer, só Deus. Um dia eu falei para o meu esposo assim, eu tinha que pagar uma conta, irmãos. Eu falei para ele assim, hoje eu vou fazer uma vigília aqui no corredor da casa. Eu vou ficar andando para lá e para cá, porque... para eu não sentir sono, sozinha fazendo uma vigília. Orando, Senhor, determinando, em nome de Jesus. Amanhã é o dia que eu tenho que fazer isso, eu tenho isso para pagar isso, mas eu não tenho recurso, meu Deus. Mas o Senhor tem, o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. Eu confio na tua palavra, eu ando de concordância. 5 horas da manhã, eu estava tão cansada de orar. E louvava, e cantava, e orava. Eu vi que parou um carro assim na frente da minha casa. Mas eu não acreditei que era a resposta de Deus. Eu vi, voltei, continuei orando mais um pouco. 6 horas da manhã, clareou bem, eu abri a janela. Quando eu abri, o carro que estava do outro lado, abriu o vidro e fez assim para mim, sabe? Me chamou. Eu falei, nossa, quem é? Abri o portão, fui lá, ele falou assim, pastora Edna, eu sou o seu Clóvis, o empresário, o dono disso, daquilo, e eu vou fazer uma viagem hoje. Mas eu tive um sonho, que eu deveria, antes de viajar, te dar uma quantia em dinheiro. Eu não sou crente. Mas eu estou com tanto medo de acontecer uma coisa ruim comigo se eu não der. Que desde 5 horas da manhã eu estou aqui na frente da sua casa esperando alguém sair e abrir. Irmãos, olha bem. Deus deu um sonho para um empresário que tinha dinheiro, que ele deveria me levar uma quantidade antes de fazer a viagem. Que poder é esse, meu irmão? Que Deus é esse? Aí eu olhei assim para ele e falei, é mesmo? O senhor sonhou? É, eu sonhei, mas sabe, eu acredito nessas coisas.
Eu pensei, eu é que acredito muito mais. Que Deus é esse? Irmãos, ele deu um envelope de dinheiro, irmãos, que não dava para fechar. Aquela ponta que você dobra. Olha, eu peguei aquele envelope, ele saiu. Eu já fui para a igreja, fiquei esperando chegar o mestre de obra, pedreiro, todo mundo que estava chegando para fazer o pagamento. Porque Deus mandou naquela noite. Quando eu digo para você que eu escrevi esse livro, ainda nesta vida, 100 vezes mais, eu posso ficar dando testemunho um atrás do outro de experiências com Deus, de experiência com Deus, de experiência com Deus. Deus é bom. Eu compartilhei que eu sobrevivi ao Covid. Eu não sobrevivi a quantia de cabelo, meus cabelos caíram tudo. Fiquei só com esse tiquinho aqui, alterou um pouco minha autoestima, mas estou firme em Deus. Eu sei que eu tenho meus netos, sei que eu tenho meus filhos, sei que eu tenho os irmãos da igreja, sei que eu estou compartilhando a fé com vocês, sei que Deus me surpreende a todo dia, todo momento. Eu creio que eu vou terminar aquele lugar que eu estou construindo. Eu vejo pela fé a parte de acústica, piso, forro que não tem, uma fachada na frente que não tem. Eu sei que é impossível para mim, eu sei que é impossível para os membros que eu estou pastoreando, mas não é para Deus. Não é para o Senhor. E logo, em nome de Jesus, nós vamos compartilhar esta vitória.